entre um resultado histórico do CDS nas autárquicas em Lisboa e um zaire eleitoral nas legislativas, o que é que falhou? Diria que há fatores de contexto externos e os internos. Como eu calculo que os internos sejam aquilo que vos apeteça mais, deixem-me despachar primeiro os externos para depois podermos avançar para essa outra conversa, se for o caso. Este foi o primeiro governo da história da democracia portuguesa sem qualquer oposição à esquerda. E isto concentrou no CDS as funções de oposição. O PSD teve outras opções e viveu outros processos, e tendo sido os únicos a fazer oposição... Portanto, não fez a oposição. Era o papel que tínhamos de fazer, porque não era possível termos um governo com as esquerdas unidas sem que algum partido, num sistema parlamentar como o nosso, fizesse oposição. Mas ela foi, de facto, a mais para muitos moderados que, de alguma maneira, estavam mais ou menos satisfeitos com alguns dos aspectos do governo ou não viam apenas os aspectos negativos que o CDS oposição mais o que era? A Assunção Cristas era demasiado agressiva, a moção de censura foi um erro? Eu já lá vou. Houve pessoas para quem a oposição, a nossa vocação de oposição foi mais presente do que a vocação propositiva e achou que isso era a mais, e foi também considerada a menos por muitos setores da direita que de alguma maneira se revoltavam com o CDS pela inexistência do tipo de oposição que a esquerda costuma fazer aos governos. Se Assunção Cristas foi a líder da oposição, e se foi ela a única a fazer oposição, ela foi também o alvo único e principal dos ataques mediáticos da esquerda parlamentar. E ouvimos de tudo. Ouvimos que era ela racista, de extrema-direita, fascista, que os incêndios eram por causa dos eucaliptos que ela tinha plantado, que as pessoas que viviam na miséria tinham sido despejadas por ela. Foi uma campanha mediática lançada pela esquerda a que o CDS não soube dar resposta. Que esta direção, a direção de que eu fiz parte, não soube dar resposta. E que, no último ano, contribuiu bastante para a degradação da popularidade e da imagem, quer do CDS, quer da sua Presidente. Depois da Assunção Cristas ter, de alguma maneira, no seu primeiro mandato como Presidente do CDS, ter se afirmado como líder da oposição e ter ganho mediatismo e ter ganho prestígio, que vinha da sua função também como Ministro da Agricultura, depois de termos crescido nas regionais dos Açores e depois de termos crescido nas autárquicas com mais uma Câmara e com o seu resultado extraordinário em Lisboa, o CDS chega ao Congresso de Lamego, onde penso que ambos estiveram, numa tentativa de dar continuidade a uma estratégia de abertura e de crescimento que tinha começado com Paulo Portas em 2008 e que nos levou aos 10% e aos quase 12%. Mas aquilo que foi o debate do Congresso de Lamego, se bem se recordam, não teve a ver com crescimento. Teve a ver com a descafeinização do CDS, com o relativismo moral do CDS, com a perda de valores do CDS, com os desvios à identidade do CDS. Esse foi verdadeiramente o debate do Congresso de Lamego. E não me surpreende que jornalistas aos candidatos a presidente do CDS hoje façam essencialmente perguntas sobre aborto, sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, sobre adoção, sobre eutanásia. Não me surpreende porque nos últimos 2 anos esse foi o debate em que o CDS se deixou levar. Um debate que tinha como pressuposto a ideia de que havia uma certa desvirtuação do partido. Eu acho que isto desfocou o partido, trouxe instabilidade interna e, sobretudo, comprometeu a abertura que a Assunção Cristas procurou fazer e falhou, porque não o fez. Comprometeu. Não é possível fazermos a abertura de um partido e ao mesmo tempo estarmos em permanente discussão interna sobre estas matérias. E é por isso, com muita surpresa, com até estupefação, que eu noto que hoje todos os candidatos a presidente do CDS, nenhum quer revogar a lei do aborto e nenhum quer revogar a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isto é, um debate que começa em Lamego e persiste ao longo dos meses, durante todos os meses, esperar-se-ia desse debate e dos seus protagonistas que trouxessem, nomeadamente a Tendência Expressa em Movimento, que é quem de alguma maneira lidera este debate e depois por arrasto obriga as várias pessoas a irem-se posicionando, chegar e dizer qualquer coisa sobre esta matéria. Então, mas é com estupefação que eu leio na moção da TEM que o aborto tem de ser combatido, mas não com legislação punitiva. Curiosamente, essa é a minha posição. Mas poder-me dizer que é, mas atenção, que as questões de relativismo moral não têm a ver só com o aborto, nem têm a ver só com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que apesar de tudo foram legislações que já foram aprovadas, mas que têm a ver com outras matérias. Eu gostava de fazer um percurso pelas últimas votações do CDS nestas matérias. O CDS foi contra as barrigas de aluguer e enviou esse diploma para o Tribunal Constitucional. O CDS foi contra a PMA.
O CDS foi contra a coadoção. O CDS foi contra a eutanásia. O CDS foi contra a legalização da cannabis. O CDS foi contra que o período de tempo que uma mulher tem de esperar para se casar segunda vez seja igual ao do homem. E perante estas votações, como é que ainda se pode presumir que aquilo que aconteceu no CDS nos últimos 2 anos foi que se liberalizou demais, ou que se relativizou demais, ou que se desviou dos seus valores fundacionais, se é que estes são os valores fundacionais do CDS? Essa é outra discussão. Então como é que explica que essa discussão tenha tido lugar e como é que explica, por um lado, que esses partidos que levantaram esses temas não os invoquem agora nas suas moções que vão levar ao Congresso? Curiosamente, isso é o que eu gostava que os jornalistas perguntassem aos candidatos. Como é que, depois de todos estes temas terem sido votados desta maneira, onde é que houve o desvio, a relativização moral, onde é que esteve? E como é que se pode dizer que os 4% a que chegamos foi porque o CDS quis agradar o eleitorado moderninho? Quem quisemos agradar o eleitorado moderninho dizendo às mulheres que elas têm que esperar mais tempo do que um homem para casar a segunda vez? Quisemos agradar o eleitorado moderninho votando contra a cannabis, independentemente das posições sobre isto. Por exemplo, eu fiz campanha pelo não à eutanásia. Parece-me claro qual é dos candidatos que vai apoiar, até porque não me parece que defenda uma ruptura com aquilo que se passou no CDS nos últimos anos e, portanto, já agora esclareça qual é o candidato que vai apoiar, se quiser. Oh, Pedro, eu acho que houve coisas que correram mal nos últimos 4 anos. Eu acabei de identificar várias e relativamente a essas eu quero que elas sejam alteradas. E, portanto, nesse sentido, tem de haver mudanças e mudanças significativas. O que não quer dizer que seja uma ruptura com a linha que foi seguida, com a abertura do partido, que foi defendida pela liderança anterior. Já está a adjetivar, eu acho que deixo isso para depois para os vossos comentários. Aquilo que eu neste momento faço, o balanço que faço é, de todos os candidatos, eu conheço quase todos e sou amigo de alguns, qual deles faz um diagnóstico sobre o que se passou que me parece mais acertado, porque o diagnóstico é de facto muito... O resultado foi muito traumático. 4%. E, portanto, é perfeitamente possível que perante um resultado tão traumático a necessidade de ruptura seja grande, porque não queremos continuar com resultados de 4%, e a possibilidade a importância do diagnóstico é essencial, porque um diagnóstico errado provoca-nos rupturas no sentido contrário. E eu vejo que, apesar de já ninguém querer mudar algumas das posições em matérias de chamadas de costumes, a verdade é que muitos candidatos continuam a falar na ideia de relativismo moral, na ideia de que, de alguma maneira, nos desviámos nos últimos tempos dos nossos valores, que caímos na tentação de renunciar ao que somos. Esse diagnóstico, para mim, está errado. E, como está errado, leva a propostas políticas que depois poderão não dar certo. Eu vejo aí, talvez, de alguma maneira, a continuação deste debate, que é um debate que eu acho que o CDS não deve. Mas onde é que posiciona esses candidatos? Quem são os candidatos que acha que defendem isso? Eu acho que o candidato que eu apoio, ele não pediu este apoio, é o João Almeida. Porque vejo no diagnóstico que faz e, sobretudo, na convicção de que não é necessário voltarmos a travar o debate das correntes ideológicas do CDS e de que nos desviamos e que agora é que temos que voltar aos valores fundacionais que depois nunca ninguém descreve o que é. Porque falamos de valores fundacionais do CDS, mas é o que é? É o centrismo entre esquerda e direita, é o federalismo de Freitas do Amaral e de Lucas Pires, o que são, no fundo, os valores fundacionais. Portanto, às tantas fico com a ideia que é uma discussão que é sempre galvanizadora, porque não há ninguém que não goste de falar de valores fundacionais e de valores, mas que depois, de alguma maneira, nunca é concretizada. E, portanto, apoio o João Almeida, o que não significa que não seja amigo do Filipe Lobo Dávila e que ache que a sua posição ao longo dos últimos anos foi de lealdade na oposição, foi de seriedade e foi de correto. Aliás, eu disse-lhe em várias alturas, em debates internos no CDS, que admirava a forma como ele falava. Portanto, o facto de eu achar que ele faz o diagnóstico errado e que propõe, de alguma maneira, começa com este erro de análise inicial, não significa que eu não respeite muito as opiniões dele e que não é uma pessoa de quem eu gosto. Aliás, eu gosto bastante dele. E do Francisco Rodrigues dos Santos.
eu tenho grande consideração pessoal por ele, aliás, dou-me pessoalmente bastante bem com ele e resisto sempre e resistirei sempre àquelas tentativas normais, jornalísticas, mas de criar antinomias para, de alguma maneira, depois criar factos políticos à volta disso. O que não significa que eu concordo com ele em muitas das coisas, o que é normal. Ele tem uma ótima moção, sobretudo porque aquilo que eu sinto na moção é que lhe falta a concretização destes aspectos do desvio aos nossos valores. Portanto, ele começa a moção a dizer que caímos na tentação de renunciar ao que somos, e é uma frase forte, e eu discordo de que caímos na tentação de renunciar ao que fomos, e portanto é uma discordância perfeitamente normal. O que não significa que a moção não tenha aspectos muito positivos. Chega a uma ameaça maior do que a Iniciativa Liberal? Há uma coisa que eu tenho reparado, e até escrevi um artigo sobre isso, que é qualquer referência, ainda que lateral, ao Chega numa entrevista, é puxada para título. Qualquer. O Chega não é o centro da vida política portuguesa, nem é o centro da reflexão da direita portuguesa. Não é. E, portanto, esta permanente referência, não me importa de falar e de analisar, mas quando normalmente é puxada para título e é puxada, ou para subtítulo, dá uma dimensão que é uma dimensão que é completamente contrária às minhas convicções. É um partido que o Pedro dizia que não sabe catalogar. Eu ainda não, populista pelo menos acho que sim, que o considero. Acho. Mas falta mais tempo. Falta mais tempo para o conhecer. Agora, uma coisa que eu sei. Aqueles eleitores que votaram nele, eu gostava que não tivessem votado. Gostava que tivessem votado no CDS. E, portanto, acho que é função do CDS ir buscar esses eleitores. A sua decisão de sair da vice-presidência do CDS e de ocupar o lugar de administrador não executivo da Galp foi bem percebida no partido? Vai ter que perguntar às pessoas do partido. Sim, mas teve com certeza Pedro, reações tenho muita dificuldade em falar de mim próprio nesses termos e de explicar se eu fui bem percebido ou se não foi mal percebido e o que é que as pessoas acharam e se gostaram ou se não gostaram. Sinceramente, eu acho que isto não é um confessionário e acho que é legítima a pergunta, mas é pergunta às pessoas do partido que poderão perguntar e poderão ter com certeza as suas opiniões, mas não peça para dizer se sou amado ou detestado ou se sou compreendido no meu partido. Porquê que fez essa opção? É preciso recordar, eu não sou político profissional, nunca fui, excepto nos 4 anos em que exerci funções. Sim, e em 2015... Como sabe, também os políticos todos dizem, desde Cavaco Silva, que dizem isso. Eu não digo que não sou político, digo que não quero ter vida profissional na política. E disse-o em 2015, quando deixei funções, dei uma entrevista na altura ao Expresso e disse não quero ir nas listas porque não quero ter um compromisso profissional na política. Isso tem a ver com questões pessoais, que tem a ver com a minha vida. E é isso, não vou fazer um confessionário aqui, mas tem a ver com opções de vida. Tal qual eu as sinto agora. Eu tenho 42, tenho 42 anos e nunca me vi até hoje nessa circunstância. E, portanto, é uma opção coerente. A maior parte das pessoas, eventualmente, começou-me a conhecer como secretário de Estado e depois, nestes últimos anos, a debater na televisão, mas verdadeiramente, tirando os 4 anos e outros 2 em que fui assessor, a minha vida profissional, que começou em 2000, foi sempre no privado. E eu gosto muito do que faço. Portanto, admite que haja quem olhe para si como alguém que pôs a carreira à frente da causa pública, que não esteve disponível para a causa pública, ou não acha justo essa... Se essa pessoa achar que a única forma de estar na causa pública é ser deputado ou ser dirigente partidário, se essa pessoa entendesse, esse é o seu entendimento de causa pública, eu diria que o entendimento de causa pública dessa pessoa é bastante limitado. Eu sou comprometido com o meu partido. Não viro as costas. As pessoas não... Quando uma pessoa não se candidata a presidente, não vira as costas. Se estiver presente, se disser que sim, aos desafios, aos combates, se juntar a todos aqueles que têm que acompanhar um presidente do partido na hora dos combates eleitorais, estarei com certeza presente e comprometido e darei a cara como dei sempre naquilo em que acredito. Mas não, a única forma de se estar na vida pública não é ser presidente de partido ou ser vice-presidente. E queria só perguntar, eu julgo que a resposta também será clara quanto a isso, mas não houve uma mínima influência da ligação ao CDS na escolha que a Galp fez? Porque às vezes fala-se muito nas portas giratórias e no facto de às vezes as administrações de empresas como a Galp, a EDP, a Caixa Geral de Depósitos ao longo dos últimos anos, e há trabalho de investigação feito nessa matéria, de antigos secretários de Estado ou antigos ministros que vão para essa posição. Queria perguntar, a lógica dessa escolha não teve a ver com uma lógica partidária? A minha... na sua leitura?
A minha experiência diz-me que a única forma que nós temos de comprovar isso é deixar o tempo correr e que o nosso trabalho e o nosso exemplo possa demonstrar que quem pensa assim está errado. Não há nada que se possa dizer, não há proclamação que se possa fazer, que quem não tenha já uma opinião pré-concebida acho que ficou convencido, e portanto acho que é o tempo. Eu, quando fui convidado para secretário de Estado, eu ouvi de tudo, que era um miúdo que não sabia, que não percebia nada de turismo. E eu achei que a única forma de responder a isso era que o trabalho não há outra fórmula. E, portanto, se há pessoas que pensam isso, eu só posso esperar que daqui a algum tempo possam dizer, olha, não se confirmou, ou acho que não, ou acho que ele fez um bom trabalho, é o normal, mas se quer que lhe diga, não tenho outro comentário para fazer. Certo é que, também devido à sua vida profissional, não esteve disponível para se candidatar à liderança do CDS. Não era esse o caminho que queria para si, pelo menos para já. Já ouvi noutras entrevistas a ser confrontado com isso, com o desejo de muita gente que via em si um potencial líder do CDS. Não quis desta vez, encerrou essa porta definitivamente, ou admite que no futuro depois logo se verá o que é que o partido Pedro, precisa e o que é que o Adolfo vai pensar? Vai-me desculpar, mas eu vou responder com uma frase que já disse aqui. E porque o Pedro é jornalista e é consumidor de jornais, já perceber o que quer dizer com isto. Acho que há 5 protagonistas neste momento. Aparecer um terceiro neste momento, com manifestações de disponibilidade ou de indisponibilidade, era um absoluto despropósito nas vésperas do Congresso. Deixemos os 5 protagonistas, o Abel, o Carlos, o Filipe, o Francisco e o João, falarem, mostrarem os seus projetos, e nós temos a obrigação de falar deles. E não de aparecer aqui a dizer estou disponível ou estou indisponível, ou só estou disponível em determinadas circunstâncias, mesmo que isso às vezes seja a forma de fugir a uma pergunta, tem sempre uma tresleitura que não faz sentido e que não vale a pena contribuir para esse ruído.